Fala aí galera, mais um Diário de Campeão e hoje estamos aqui, Júlio Balestrin, Patrick Tour. A gente vai bater um papo aqui, falar um pouco sobre a nossa preparação. Esse é o nosso primeiro contato com ele, né, mostrando para vocês. Então ele vai falar sobre o projeto que ele tem comigo, sobre o projeto que ele tem com o Júlio. E estou muito feliz de estar aqui hoje, reunindo o Júlio e o Patrick para mostrar esse conteúdo para vocês. É muito bom estar aqui, é uma honra ser treinado por esse grande ícone do esporte mundial, um dos maiores treinadores do mundo. Para mim vai ser uma experiência ótima e completamente nova. É a primeira vez que eu vou experimentar o SST na íntegra e eu estou bem excitado para poder estar fazendo esse treino de forma adequada e estar me reenquadrando de novo dentro do cenário competitivo. Acompanha aí que vai estar imperdível. Bom, Patrick, primeiro eu vou falar sobre o meu feedback, né? Sim, desde quando a gente começou o trabalho, eu comecei uma reforma em casa e isso me atrapalhou um pouco em questão de fazer as refeições. Teve dia de eu não conseguir fazer 3, 4 refeições, teve dia de eu não conseguir treinar, né? Fiquei um pouco afastado assim, não tive muito contato com você nesse tempo, né? Até porque eu sei o nível que você trabalha e eu não me via numa evolução que eu gostaria de te apresentar e acabei querendo esconder isso, mas acho que isso acaba sendo ruim para mim, ruim para você, porque você tem que saber o que está acontecendo para você saber como trabalhar. Então, assim, em questão da dieta, já faz umas 3, 4 semanas que eu estou seguindo 100%, né? O treino também, eu estou treinando todo dia. O cardio eu estou fazendo 3, 4 vezes por semana, como você mandou. De 4 semanas para cá, eu estou conseguindo fazer basicamente assim 90, 99% do que você me passou. Espero agora, com tudo em ordem, conseguir colocar 200% em cima e vamos melhorar esse contato nosso, mostrar para você mais o feedback, para você saber como trabalhar em cima disso. It's not easy when we are so far away because I cannot see you personally. So for me, it's extremely important that we can communicate much better. Now, I have very high expectation of both of you. You just turned professional, Rafael. You have extremely good genetics. The structure is almost perfect. You have very few weak points. And I know that you can be successful in the pro league. What's important to me is that you are able to understand what is necessary to be successful in the pro league. To be a good amateur and to turn pro is one thing. To be successful in the pro league and make the difference in the pro league is another different game. So for me today, it's very important that you understand that we need to communicate, that I need to know exactly always what is happening with you, good or bad. Bom, agradece, né? Bom dia aí, o Brasil. Agradeço a Max Titanium pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os dois atletas, né? E ele diz que o mais importante nesse momento da preparação de vocês é que vocês consigam se comunicar mais, estejam mais próximos, porque ele tem uma grande expectativa em cada um de vocês dois, né? Você acabou de se tornar profissional, só que para ele existe uma diferença muito grande entre ser amador, se tornar profissional e ter sucesso como profissional. Ele também diz que você tem uma genética muito boa, a estrutura é perfeita para que você possa ter os melhores resultados, na verdade dos dois, mas falando do seu quesito, porque você está na questão do profissional. E, na verdade, o mais importante agora é que você esteja em uma comunicação mais próxima. Tendo essa comunicação mais próxima, ele vai fazer os ajustes específicos que são necessários para a preparação de cada um de vocês, para que o resultado possa aparecer mais rápido. Now, with Julio, is totally different because Julio has much more experience and yourself, you are a very talented trainer. So this challenge is even more difficult for me because you have certain ways of working
they are used to. You know very good how your body functions. And that's where communication becomes even more important, because we can use your knowledge. And if we talk more, then you can communicate to me and say, look, like you did one time, remember? We talked about the food. He knows that certain foods are not good for him. He suggested some changes and it was perfect. But these is a teamwork. And I have to be able to use your experience, your knowledge, and just make sure that what you're doing is what I want from you to do. So this communication is more important, because with Rafael, for example, we start almost from zero, because there is no big background. And the body needs to be built from zero almost. With you it's different. We need to bring back what already has been on stage and using the information that you already know. So this is where communication becomes more important, because with Rafael, I decide. I want to decide. I'm listening, but I decide. With you, it's together, because I can use your experience. I don't want to rewrite the book, because the book is already very good written. You did one pro show, and it was very good. So this is where communication is even more important. Então, no caso do Júlio, muda um pouquinho em comparação com o Rafael, porque o Júlio já é um treinador talentoso, já tem muita experiência, né? Já competiu em nível profissional e já conhece muito bem como o seu próprio corpo funciona. Então, por exemplo, a gente conversou sobre dieta, eu fiz algumas sugestões para você, você falou que certas coisas não funcionavam tão bem, e quando a gente teve essa comunicação, as coisas funcionaram melhor. Então, eu não quero reescrever o seu livro, por quê? Porque você já escreveu um livro bom, você já teve ótimos resultados, que é diferente do Rafael. Rafael, a gente está começando um trabalho do zero. No teu caso, você já deu certo. Então, para você, é muito importante que vocês consigam estabelecer a comunicação. Até porque você já tem a sua experiência de treino, você faz umas certas rotinas que você está acostumado a fazer, mas, no teu caso, eu quero aproveitar a sua experiência para melhorar o seu treinamento, a sua dieta. No caso do Rafael, não. Na maior parte das vezes, eu quero mesmo decidir. Eu vou coletar as informações do Rafael, mas eu quero decidir mais por ele. E no seu caso, não. Eu quero usar mais a sua experiência. Eu quero que você me dê mais feedback e o desafio com você é ainda maior, no caso, quando comparado com o Rafael. Por quê? Porque você já esteve lá, você já competiu, você já teve sucesso e você treina outras pessoas. Então, quando passa a situação de ser o treinador, a gente adquire algumas manias que também são difíceis de mudar. Então, eu acho que é isso que o Patrick está querendo deixar claro, né? Que entre vocês dois, a comunicação é ainda mais importante. Porque o seu feedback é muito importante. Até porque ele também vai aprender com o seu feedback. O que o Patrick estava falando aqui para mim é porque em off aqui eu já tinha conversado com ele sobre o andamento da minha dieta e a minha dificuldade com certos alimentos, principalmente de base de proteína, como whey, ovos, aveia. E todos esses alimentos estavam passando a soltar meu intestino, eu estava tendo diarreia. E isso estava impedindo que eu conseguisse ganhar peso. Foi quando eu comuniquei a ele, ele fez algumas alterações que foram de completa utilidade e eu consegui cessar esse problema fazendo essas pequenas alterações que ele mandou fazer. Porém, assim como o Rafael, o meu contato foi um pouco ausente, devido justamente pelo fato de eu também ser um treinador e saber o nível do Patrick, então eu acabei não me omitindo, mas fazendo em offline todo o trabalho que ele prescreveu, sem passar um certo feedback para ele. Então é muito importante isso, porque eu também, como treinador, preciso desse feedback para poder saber como dar o prosseguimento ao próximo passo. Na verdade, quando você trabalha com dieta a nível competitivo, você só consegue passar adiante com a dieta se o atleta te passa um feedback positivo ou negativo, ao qual você se adapta a fazer a alteração necessária para que o físico volte a evoluir. Então, para mim, que estava vindo com esse problema justamente da lesão onde o Paulo vem tratando, os meus cotovelos doem muito, né? Principalmente o direito. Além de uma epicondilite, eu tenho um desgaste, né, da cartilagem, e esse desgaste faz com que eu tenha muitas dores em todos os exercícios que eu faço a flexão do cotovelo. Então, eu falei com o Patrick aqui, ele vai dar algumas novas diretrizes
com relação ao meu treino para que eu consiga manter um ritmo mais forte de treino sem prejudicar a articulação. E no paralelo, o Dr. Paulo Musi vai estar tratando o meu cotovelo e tomara que eu não tenha que passar por um processo cirúrgico. Seria isso. So it's very important because the work that I do with you two is completely different. With Julio, I am more of a supervisor. And when we started working, when they asked me to work with you, I knew. I said, I'm not going to transform you things you did. I'm going to send you the way I'd like to do, but I know that with your experience, you can tell me, look, this goes, this doesn't go, with everything. So I knew I accept this. I accept because I've worked with very experienced athletes, and I know that I don't have to try to force things in your body. You're not 23 years old anymore. Your body cannot adapt to something completely new. And we have to know that with everything. With Rafael is different because I work with many young athletes who turn professional. I have very, very talented young athletes like Rafael. And that work is totally different because I know where in 5, 7, 10 years he needs to be. In 5, 7, 10 years, probably you don't compete anymore as a professional. So we have 2, 3 more years where we can really, so it's totally different metabolic approach. With Rafael, I know that if he wants to be a heavyweight professional bodybuilder, I have to do a work which progressively takes him there. So I have no choice. I have to decide on what he does because I know that in several years, we need to be at a certain point. So that's why I cannot compare the two preparations. But again, if I don't have as much information as possible, maybe even 3, 4 times a week. For example, with Eduardo, because you all know Eduardo, he gives me feedback many times a week, even for little things. How is it going? Oh, I did this training. I increased protein a little bit. And the more information that a trainer gets, the more I can understand what's going on. But these two work, the travel that I have to do with them two is totally different. O que ele disse é que é bem diferente, né? Novamente enfatizando a questão das duas preparações entre vocês dois. Ele falou que ele não quer reconstruir o seu corpo, até porque você já tem um tipo de adaptação que ele não vai conseguir produzir uma adaptação metabólica muito diferente, introduzir algo muito diferente no seu corpo. Por quê? Porque enquanto o Rafael está com seus 20 e poucos anos e vai poder competir daqui 6 ou 7 anos, o Patrick sabe exatamente onde você vai estar, né? Se você quer ser um heavyweight, um peso pesado na categoria, ele vai ter que ir construindo isso paulatinamente com você. Mas tem tempo para isso. Por quê? Porque você é mais jovem. O Júlio não, o Júlio já competiu, já subiu no profissional, e o que nós temos para ele? Mais 2 ou 3 anos em que ele vai competir num altíssimo nível. Então, eu sou para você mais um supervisor do que um treinador em si. E para mim é muito importante usar a sua experiência, os seus feedbacks de tudo, né? Incluindo treino, dieta, todos os aspectos. E diferentemente com o Rafael, não. Rafael, não, nesse momento eu posso decidir, porque eu tenho tempo para te construir. E daqui, todos esses anos, eu sei exatamente onde você vai estar. Até porque você quer ser de uma categoria pesada. Então, para isso, vai demandar uma construção ao longo do tempo. E, no teu caso, não. E aí ele falou que é por isso que ele enfatiza com vocês que é muito importante que vocês deem cerca de 3, 4 feedbacks por semana para ele. Não só passar uma semana, mas dentro da mesma semana. Vocês conhecem o Correia, todo mundo conhece o Eduardo. Ele falou que o Eduardo manda 3, 4 feedbacks dentro da mesma semana, falando, treinei isso, aumentei um pouco a proteína aqui, ajustei aqui no treino. O Eduardo mesmo vai passando esse feedback. Por quê? Porque você, com a experiência que você tem, você vai aumentar alguma coisa aqui, uma gramagem ali, você vai ver a reação do teu corpo. Você mesmo vai fazer isso, mas você vai passar esse feedback para ele, porque aí ele vai conseguir ajustar melhor as coisas. É nesse ponto que eu acho que ele tá querendo chegar, né? And if you allow me, maybe, né?
talvez ele quer ver mais fotos com mais frequência, porque pelo que ele me falou dos outros atletas, ele sempre está reajustando a dieta com muita frequência, mas baseado até no físico daquele dia. Às vezes está mais cheio, às vezes está mais flat, e aí ele já... Ali ele já... fazendo alterações ali. Foto do treinamento, piccolo video do treinamento, to understand the pump, to understand how the body reacts in training. You know a trainer, you know, is there enough food in there? I don't look at only the scale, if the weight goes up or the weight goes down. That's nice for a bodybuilder because his ego feels good. But I want to see is in training, how food you look after training. And then I see, okay, we have this much food. The energy level is good. For me, it's good. So I need feedback in training, after training. After a training where you don't train, how you feel. You stay full, you become flat. There's so much information that I need in order to really understand. And that information is going to be important once we start the diet. Because then I know how I cycle the diet. How hard can I push a diet? Can I go low carb? Does he stay full? Do I have to take in consideration that the person has to stay much higher carb? Otherwise, he gets flat. But how can I know this information if I don't see all the evolution throughout the off-season? Ele falou que ele acha muito interessante também ver até foto de vocês do próprio treino, vídeo do próprio treino, porque, por exemplo, vamos dizer, ele mudou a dieta de vocês num dia, jogou um carbo mais baixo, você treinou, mas não deu aquele pump, ele sabe que, de repente, o aporte energético para aquele tipo de treino, para aquela situação, não está tão legal. Então ele vai usar a informação da foto do treino, do vídeo do treino e também pós-treino. Porque, por exemplo, se ele, de repente um de vocês reage melhor com um carbo mais baixo, mas se ele está passando um carbo mais baixo para um de vocês e vê que está ficando flat, né, não está cheio a musculatura, ele vai jogar mais carbo. Então ele vai olhar isso, mas não só na foto de vocês, da pose e tudo mais, mas também na foto do treino. Porque é aquela coisa, dependendo do nutriente que a gente coloca, vai dar mais pump, vai dar mais vascularização na hora do treino. E ele vai usar esse grau de sensibilidade para ajustar a dieta de vocês. For example, I get pictures from Rafael a couple of times, and sometimes he was flat, sometimes he was holding more water, but I don't know how much training were you doing, how much volume are you training, how many meals have you been eating correctly so I can only evaluate the body fat. Okay, it's good, so we're not getting fatter, but real information I don't have because I don't know what situation created that result. Então ele falou que às vezes, igual você mandou foto para ele, né? Daí ele viu que um dia você estava mais flat, né? Tava mais vazio, outro dia você estava mais inchado, mas ele não sabe quantas refeições você fez naquele dia, quantas refeições realmente da dieta você conseguiu fazer e o que é o efeito, qual é o efeito real daquilo. Volume no treinamento. E aí ele enfatiza assim, por exemplo, o que você treinou naquele dia? Ele não sabe direito. Então, talvez aquele inchaço que você teve, ou que você estava com a célula mais cheia aquele dia, também pode ser parte do treino. Então, por isso ele precisava saber exatamente até como foi o seu sequenciamento de treinamento, se você fez realmente aquele volume que ele prescreveu, para ele poder ajustar não só a dieta, mas também até o treino. Que de repente o volume de treino não está funcionando bem e vai funcionar diferente para vocês dois. De repente algum é mais sensível ao tensional, o outro um pouco mais ao metabólico, e ele vai fazer os ajustes, né? Today we're in 2017, so we have a lot of information, not only on the scientific side, but I've been coaching athletes for more than 20 years. So I have this feeling, but in order to construct this feeling, I need much information. So you have to understand at a professional level, where you go against extremely talented, gifted, genetically gifted athletes, you don't have Phil Heath genetics. You don't have Ronnie Coleman genetics. Maybe those people don't have to think too much. But we want to compete with them. We want to stay on that stage and we want to be compared with them. So the difference we make with knowledge, we have to think more. You have to be much more analytical. I know sometimes it's a pain in the ass. But every day you have to sit down at the evening and you say, okay, this was today, this was the training.
this is how I feel, and you need to give me that feedback. Because only with analyzing, we can construct the perfect prep. We don't have to push too far down to lose weight. Because the secret being successful on stage is having the perfect diet. Not too much carbs and not low carb. Anybody can get conditioned, but now it's professional. We need to stay full. So it's really very little things that we need to tweak. And the more we can perfectly adjust everything, the more successful we're going to be. We cannot step on stage 80%, because 80% is not good enough to be successful. Dexter Jackson can step on stage 80%. Sean Roden can step on stage 80%. It's still Sean Roden. It's still Dexter Jackson. It's still Phil Heath. But you 80%, it's out of the top 10. So we need to bring 100%. But in order to do that, we have to be very analytical. I'm from Switzerland, so I like precision. And I get frustrated when I don't feel, secure, when I don't have this information. Bom, ele falou que, no caso assim, por exemplo, vocês agora estão no profissional, vocês vão competir com quem? Com o Phil Heath, com o Ronnie Coleman. Vocês não têm a genética do Phil Heath e do Ronnie Coleman. Então, por exemplo, se o Dexter Jackson, o outro atleta, subir com 80% da capacidade dele, ele vai subir bem, ele vai estar no top 10. Para nós, no caso, falando de vocês, né, se subir 80%, está fora do top 10. Então, para quem precisa batalhar mais, apesar de não ter a genética deles, vocês querem competir com eles, não querem? Então, já que vocês querem competir com eles, nós vamos ter que ser muito mais analíticos. Nós vamos ter que ser muito mais precisos. Por exemplo, eu não quero jogar carbo baixo, carbo alto. Eu quero jogar um carbo concentrado ao longo do tempo, um carbo linear, para que vocês possam ter um físico cheio o tempo todo. Porque vocês estão no pro agora. Então, nessa situação, não tem como a gente ficar tendo aquelas oscilações que a gente tem quando está no amador. Então, nesse caso, como o nível competitivo é muito alto, eu preciso muito dessa precisão. Eu sou suíço, eu sou chato, então eu gosto muito de detalhamento. Então, eu fico muito frustrado se eu não consigo trabalhar dessa maneira com vocês. É dessa maneira que eu preciso que vocês façam. Por exemplo, eu quero que vocês cheguem de manhã, olhem a rotina de vocês do dia e falam, tá certo, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Chegou no final do dia, ó, eu fiz isso aqui. E aí, esse tipo de informação é que ele vai conseguir usar com muito mais ajuste, né, para vocês. Então, é o que ele fala. Nesse caso aqui, não tem margem para erro, porque vocês vão competir com pessoas que estão num nível muito elevado e que estão há quantos anos lá no Olímpia, lá no top 10, né? Como é que a gente vai fazer para tirar um daqueles monstros lá e colocar vocês no top 10? Só se for desse jeito. Então é isso que ele está enfatizando bastante, né? Que ele precisa muito desse feedback preciso de vocês, de tudo que vocês puderem. The difference now, you know that, Julio, because you coach a lot of athletes. The difference you make with your mental approach. That's the difference. The difference is you need to believe in your abilities, but you can only believe in your abilities if you know exactly how you function. For example, now you have this injury. This little part of the body makes you frustrated because you know it's not making you train the way you want to train. You don't have the feedback from your body like you want. Well, the diet, the supplementation is the same thing. For me, I have the same frustration that you have with your elbow because I cannot work the way I want to work because I don't have the situation that I can control. So you have to understand that the more disciplined you are, the more focused you are on details, you make the difference in the long term, especially for you, Rafael. You have everything to be a very good professional. And now you are famous in Brazil. You are not famous in the world. You go outside Brazil, nobody knows who Rafael Brandao is. Nobody. And you want to step on a professional stage because I want you to go to the United States, and you want people to say,
oh, look at this. But to obtain that result, when you work out, when you eat, when you sleep, you have to make people say, whoa, look how Rafael trains, look how Rafael eats, look how Rafael is disciplined. 10 o'clock at night, you're in bed. If you have to work out at 3 o'clock, 3 o'clock you work out. If you have to eat at 2 o'clock, 2 o'clock you eat. And people, when they look at you, say, whoa, this is going to be the reflection of what you are in stage. If you are not 100% precise on everything, when you step on stage, you cannot pretend to be 100%. You have a great career in front of you. And you can still show that you can be a very good professional, but only if you pay attention to every little detail. You decide you want to be IFBB Pro, good, respect. Or you want to be successful IFBB Pro. It's a big difference. A lot of people have the Pro card, but what do you make with this Pro card? Maybe 20 people in the whole world make something out of that Pro card. You want to be one of those 20 people who make something out of the Pro card? There's no, oh, but I had this, oh, I had this, oh. When you step on stage, the judge will ask you what problems you have. So you need to find solutions, not excuses. Otherwise, every year you waste is gone. You don't have so many more years. And you want to be at Olympia? Well, let's get there as soon as possible. Because the longer you take to get there, the harder it becomes. Bom, então, acho que uma coisa que ele fala muito, que até nas palestras eu estava analisando muito esse lado dele, ele fala que você tem que trabalhar muito a mente mesmo, a conexão, né? Não só durante o treino, conexão mente e músculo, mas na preparação. Ou seja, qual é o grau de detalhamento que eu preciso? Se você tem que fazer a refeição às 2, você tem que comer às 2. Se você tem que estar dormindo às 10 da noite, você tem que estar na cama às 10 da noite. Se é para treinar às 3, tem que treinar às 3. Se você consegue essa rotina de precisão, aí as pessoas vão olhar para você e falar, olha como o Rafael come, olha como o Júlio treina. Essas coisas vão fazer as pessoas te olhar. Porque, por exemplo, ele usou uma situação, ele falou, você é famoso no Brasil hoje, beleza. Ninguém conhece você lá fora. Então, ele quer que você chegue lá, quando você chegar no profissional, quando você for pro palco, a galera olha e fala, nossa, aquele cara, quem é ele? É o Rafael. Porque é só desse jeito que vai acontecer. Só que para isso acontecer, ele precisa dessa precisão de vocês. E aí é uma coisa que, inclusive, depende muito de vocês. Inclusive, ele fala, você ainda pode competir muito bem profissionalmente. Agora, a questão é, muitas pessoas conseguem um Procard. A minha pergunta para vocês é, o que vocês vão fazer com o Procard de vocês? Mais ou menos 20 pessoas no máximo que conseguem o Procard, conseguem fazer alguma diferença com esse Procard. Então, o que ele acredita muito em vocês. Fala sempre da sua genética, fala sempre que você tem muito potencial, mas não vai adiantar se a gente não ajustar agora, começar a ajustar agora. Mesmo o Júlio, que tem menos tempo, ainda tem muita chance de competir um nível muito elevado profissionalmente, até porque já tem muito mais experiência. Então dá para ajustar de repente até mais rápido. Maybe faster, he can adjust because he has more experience. Então, basicamente é isso. Então, ser muito fiel aos horários das refeições, do treinamento, do sono, que isso provavelmente vai fazer muita diferença para vocês quando vocês estiverem no nível profissional. Porque ele não quer vocês só no profissional, ele quer vocês com sucesso no profissional, que tem uma diferença aí grande, né? E aí ele falou a questão de suas lesões, Ju, falou que é frustrante mesmo quando você tem uma lesão, porque você não consegue treinar aquele grupamento muscular que você tanto quer com aquele mesmo desempenho que você tem, né? Mas para vocês agora a questão é o seguinte, não tem desculpa, tem que arrumar uma solução. Então vocês vão ter as dificuldades de vocês, mas o mais importante agora, dentro dessas dificuldades, é que vocês procurem a solução para elas. Provavelmente, pelo que eu entendo, que eu ouvi ele falar do Correia, das lesões do Correia, ele vai fazer ajustes no treinamento para você que vai conseguir fazer você treinar bem, vai conseguir fazer você ajustar isso.
e com o tempo você vai curar e vai conseguir treinar muito bem. Até você falou que está com acompanhamento dos outros, né, do músico, do fisioterapeuta, então acho que né, vai curar rápido porque é um cara com potencial, né? You have to understand, we are in the same boat. You, me, we're in the same boat. We go on the same ocean. If everybody rows in the same direction, we get with that boat to our destination. Me as a trainer, I'm only as successful as you as an athlete. If you are not successful, I am not successful. I want to be successful. I want to be fucking successful. I want to go in the United States and kick those Americans in the ass. I am so tired of seeing all Americans, Dallas McCarver, and Sean Rhodes, and Jose Remo, all Americans. I am tired. I want to have people from Brazil, from Europe. We go and we can show them we are more disciplined. We work harder because we do. Because believe me, those people, they don't work so extremely hard. They work hard, but we can do better. I know we can do better, but you have to do the work. You can be as successful as you want to be. You just have to decide. The more you invest, the more you are successful. For 3 months now, I've been traveling the whole world. The whole world. Mexico, Dubai, Italy, United States, Brazil. I am so tired, but I do the work. Because if you don't do the work, and I want to be the best in doing my work. If you are the best in doing your work, I promise you, you're going to be successful. But you need to be hungry, afamado. Every day when you wake up, you have to think, successful, afamado. You don't have many more years. And believe me, Rafael, your career is going to be over like this. Then you look back, and then what did you do? You can be the next Eduardo Correa. You can be even better than Eduardo, probably, because you're only 23, 24 years old. You can be better. But you know what Eduardo did to get there? You know what sacrifices Eduardo did? Look at his life. He's a machine. Eduardo didn't have the great genetics. He don't have a great structure, but he's top 4 in the world in his job. What is the difference? Right here. Então ele falou para vocês dois que o importante é entender que vocês três estão no mesmo barco, vocês estão velejando no mesmo oceano. E se vocês três remarem na mesma direção, vocês vão chegar no mesmo local mais rápido. Porque, por exemplo, eu não vou ser um treinador de sucesso se vocês não tiverem sucesso. Can I translate to the real what you said? Ele falou, eu quero ter sucesso, eu quero ter sucesso do caralho. Eu não tô aqui para brincadeira. Então eu quero realmente estar no topo. Só que eu só vou estar no topo se vocês estiverem no topo. Então, eu tô cansado de chegar lá nos Estados Unidos e ver americano ganhando. Porque eles treinam sério, mas eles não treinam tão sério quanto a gente. E a gente pode treinar mais sérios que eles. A gente pode chegar lá e chutar a bunda deles mesmo. Kick their ass. A gente pode ganhar deles. Porque nós temos essa raça, nós temos essa cultura. Então eu quero pegar os brasileiros, os europeus e colocar em primeiro lá no Olímpia. Então você tem poucos anos, a gente tem que acelerar isso. Mas acredite, Rafael, sua carreira vai acabar assim, ó. Então você pode ser o próximo Eduardo Correa? Você pode. O Eduardo não tem a genética tão boa, talvez, como você tem. Na verdade, a genética dele não é tão boa, só que ele é uma máquina. Tudo pra ele mudou tudo na vida dele para chegar onde ele chegou. Então, todo dia que vocês acordarem, eu preciso que vocês olhem para vocês e falem sucesso. Sucesso, sucesso e acreditar. Porque a partir do momento que vocês acreditarem que vocês podem subir lá
em condições de ganhar dos caras, legal. Outra coisa que ele falou de você, quanto antes eu preciso que você chegue no Olímpia? Porque você vai demorar anos lá no Olímpia para chegar no topo. Então vamos pegar o Eduardo, com todos os problemas que ele já teve, ele é o quarto do mundo. Ele é o quarto melhor do mundo no trabalho dele. Então eu preciso muito, muito, muito que a gente reme nessa mesma direção para que vocês possam não só ser profissionais, mas ser os caras que vão realmente lutar lá para ganhar dos americanos, porque vocês têm condições para isso. And remember, as an athlete, you don't come from the United States. It's always going to be more difficult. It's an American pro league. It's not a world pro league. It's Pittsburgh Pro League. Lembre-se, é uma liga americana. É uma liga de Pittsburgh. Então significa o quê? Sempre vai ser mais difícil para quem é de fora, quem é brasileiro. Não vai ser igual para os americanos. Então para vocês sempre vai ser mais difícil. Vocês sempre vão ter que se esforçar mais. So you have to show something they admire. And if you are able to show them conditioning, fullness that they admire, then they will push you. Then you really become interesting. But if you show them something that some other Americans are showing on the same stage, Americans are in front of you. Example was last year Mr. Olympia. Was Eduardo fourth place? Was Jose Raymond third place? But it was a doubt. They can, yeah, we can do that. Eduardo was third place, but he got fourth place. Why? If Eduardo was from the US, do you think he was in fourth place? He was probably second place or third place. So you know you're always going to play in the house of the enemy. They are not your friends. They don't want you to be successful. As an athlete, always remember this. This has to make you angry. They don't want you to be successful. They want their people to be successful. It's much easier to market. They don't care about Brazil. Jim Manuel don't give a shit about Brazil. Don't give a shit about Europe. They just want your pro card money. This has to make you angry. This makes me angry. I know they don't want me as a trainer there. They have George Fara. They have Chris Aceto. They have Honey. They have, it's good. We're okay. Why you want to come? We have to show more. Be smarter. Work harder. Work harder. Ele fala assim que quando vocês subirem, vocês vão ter que mostrar um físico cheio, um físico definido, vascularizado, além daquilo que os americanos demonstram, porque aquilo vai fazer com que eles admirem vocês. Por exemplo, se vocês subirem, vocês têm que estar muito bem condicionados, porque se vocês subirem na mesma condição dos americanos, vocês vão ficar para trás. Por exemplo, vamos pegar lá o Eduardo, ele ficou em quarto, o José, terceiro. Ficou uma dúvida ali, será que o Eduardo era o terceiro ou era o José? No fim, o Eduardo, pelo condicionamento, era o terceiro. Talvez se ele fosse americano, talvez ele ficasse até em segundo. Então, vocês têm que ter raiva disso, porque para vocês sempre vai ser mais difícil. Eles só querem o seu dinheiro como pro, só o dinheiro do Procard de vocês. Eles não querem que vocês ganhem, sabe por quê? Porque para eles é muito mais difícil fazer marketing em cima de um atleta que não é americano. Eles querem que o americano ganhe, porque vai fazer propaganda lá, porque as empresas de lá vão se interessar mais. Eles não me querem como treinador lá, eu sou europeu. Eles têm o Ronnie Rambo, eles têm os outros caras que já fazem um marketing para eles e parece que está tudo certo. Então eles não estão nem aí para o Brasil. Eles não querem nem saber do Brasil. Eles só querem o dinheiro do Procard. E isso tem que fazer vocês ficar com raiva. Isso tem que fazer que quando vocês subirem lá, vocês estão subindo na casa do inimigo. Vocês não estão entre amigos. Quando vocês subirem lá, vocês têm que estar pensando nisso o tempo todo. Tem que colocar essa raiva aqui dentro de vocês e transformar em atitude. Porque é isso que vai mudar as coisas. Patrick, no processo de dieta que você me passou, foram 5 refeições. Cada refeição tinha aproximadamente 400 gramas de arroz ou 500 gramas de mandioca ou batata. Eu prefiro mandioca, que eu não gosto de batata. Porém, eu vi que o meu peso estabilizou e passou a não subir mais. Hoje eu estou com 122 quilos, eu melhorei um pouco a condição, mas eu sinto que ainda é pouco, né?
E baseado nos feelings passados das outras dietas, ao qual eu acrescentava ou uma refeição maior fora da dieta, devido ao fato do metabolismo mais acelerado, ou uma maior quantidade de refeições durante o longo do dia, reduzindo assim o tempo entre elas. Você acha que é viável fazer uma alteração desse tipo agora? It's probably better to have one more meal, because inside a meal you have already quite a bit of food. You know, you have every meal you have probably 80, 90 grams of carbs, pure carbs, and almost 40 grams of protein. So to increase that amount is probably too much. So we need to make meals, the timing between meals a little shorter, maybe 30 minutes less between every meal, but eat one more meal. I don't like to have too big of meals. Also, what we can do is increase post-training carbs. We can have pre-training, a little more high molecular weight carbs, and post-training. So already there we can increase 70 to 80 grams of carbs around the training, because that's where you burn the most energy. So if the weight does not go up and we're already eating a lot of food, one thing we can do is one more meal and increase the around the training fast-acting foods. So on a cellular level, we feed more around the training and we have one more meal. Então, Júlio, eu acredito que não seja muito bom a gente aumentar mais o teor calórico de cada uma das suas refeições, porque, por exemplo, nas suas refeições você já está tendo ali 8, 9 gramas de carbo por quilo de peso e você está tendo aí 40 gramas de proteína. Provavelmente, no seu caso, não adianta a gente aumentar da refeição. O que a gente pode fazer, talvez que seria uma estratégia boa, seria diminuir o tempo entre as refeições de uma meia hora, mais ou menos, e adicionar mais uma refeição. Então ele fala, duas coisas que você pode fazer que ele acredita que pode ajudar, né, na mudança do teu peso e principalmente no condicionamento, né? Fazer uma refeição a mais, certo? E aumentar a quantidade de carbo pré e pós-treino. Carbos de alto valor molecular, né? Que tem uma ação mais rápida. Então você poderia, you said, 80 grams of carb post-training? Like 30, 40 grams pre-training and 50, 60 grams post-training. 30, 40 pré-treino e 60, 70 pós-treino de carbo, gramas, né? Para você aumentar, porque aí o que acontece? O estresse do treino vai fazer com que a célula esteja mais apta a fazer absorção, certo? Então é uma situação em que você vai ter absorção pro músculo e não estoque, tecido adiposo ou perder condicionamento. Então, como você vai fazer o SST e você vai produzir esvaziamento metabólico celular, vai fazer muito sentido aumentar as refeições perto do treino, porque a tua absorção vai ser mais eficiente. Sim, entendi. Um outro problema que eu vim apresentando durante o meu trabalho com ele foi que eu estou tendo dificuldade na ingestão tanto da leucina quanto do BCA durante o treino. Estou tendo muito enjoo. Né? E se teria algum tipo de alteração que fizesse para que eu conseguisse usar o aminoácido e não tivesse nenhum problema gastrointestinal. Yeah, actually, that's something. When we started, it was pretty standard, and then starting from there, we were going to do modifications. Now, for example, BCA, for me, they are not necessary inside a training. We can have a little bit before training, but usually 3-4 grams is more than enough. And a little bit post-training, 3-4 grams. As long as we have a good whey hydrolysate post-training, you have all the BCAAs you need. So that's one thing that if it causes a little problems, we can absolutely change, no problem. It's just, again, we started with a standard diet, and we never really made the modifications on it. Basicamente, o que ele falou foi, a gente começou com um padrão para ver como que funcionava, né, um tradicionalzão. Mas ele não vê muita necessidade mesmo do BCA intra-treino. Ele acha que não tem muita necessidade. Por exemplo, se você tacar 3-4 gramas de BCA pré-treino
e 3, 4 gramas de BCA pós-treino e uma proteína boa hidrolisada pós-treino, você vai ter todo o BCA que você precisa. Então não necessariamente você vai precisar fazer essa ingestão durante o treino. Especialmente ele pode fazer esse ajuste para você se você está sentindo algum mal-estar, né? Então tranquilo para fazer esse ajuste também. E outro meu problema é exatamente que pelas quantidades de comida, eu venho apresentando um sono excessivo, noite e dia, o tempo todo. Onde eu encosto, eu durmo e eu não consigo ficar acordado, cara. Eu tô tendo esse problema e tem que trabalhar, né, cara? Did you understand that? No. So he said that due to the high carb meals and high energetic meals, he's feeling very sleepy all the time and he needs to work. So he's facing this hard time with the diet because he's feeling sleepy all the time, you know. O sono chega a perder refeição, né? Tem dia que... Sometimes he even can lose a meal because of the feelings of sleepy. So do you think there is something they could do? No. No tiene Não tem solução. jeito, eu imaginei. Tem que comer. Come e dorme. You need so many calories. If we eat less, we don't grow. This is what I told you before. It's priorities. You want to be successful with people who only eat, train, and sleep. You want to go and do competitions with those people. So you have other things in your life, which is good. But you have to realize that your competition only eats, trains, and sleep. Why do they only eat, train, and sleep? Because they eat so much and so often that that's the only possibility. So you need more discipline. You need to give you a punch and say, I have to do this. I have to eat. I have to stay awake. You have no fucking choice. Você não tem escolha. Nenhuma fucking choice, eu não vou nem traduzir essa, mas enfim, é porque ele falou assim, cara, que você vai competir com quem come e dorme. Então não tem o que fazer. Falou, ele acha legal você ter uma outra atividade na sua vida, tudo legal, mas não tem o que fazer. Então, por que eles sentem tanto sono e dormem todo momento? Porque comem muito. Então, se você não comer, se você perder uma refeição, você não vai crescer, teu peso não vai subir, porque você já está muito adaptado, já tem muita massa muscular. Então, o que você tem que fazer é, bater no peito e falar, vamos pra cima. É isso. There's one saying that I like to give to people is, everybody wants to go to paradise, Todo mundo quer ir pro paraíso, but nobody wants to die. mas ninguém quer morrer. É uma frase que ele acha muito forte, que é importante. Everybody wants to be a successful professional, Todo mundo quer ser um atleta profissional de sucesso, but not everybody is able to pay the price. mas quase ninguém tá apto para pagar esse preço aí. You choose probably one of the most difficult jobs in the whole world. Você escolheu um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Being a successful professional bodybuilder is extremely difficult. I work with other professional athletes, track and field and ice hockey, for example, professional. Their life is so much easier. They're high-level athletes, but they have 1/10 of the discipline that bodybuilders need. Ele falou que é uma das profissões mais difíceis que você escolheu, porque, por exemplo, ele já trabalhou com jogadores de hóquei no gelo, já trabalhou com o pessoal do atletismo. Falou que eles não têm 1/10 da disciplina que tem que ter um fisiculturista, né? Então, a dedicação para a dieta, para o sono, para os treinos, né? You are gladiators. Vocês são gladiadores. It's a very difficult job Trabalho muito difícil, for very little money, por muito pouco dinheiro, but it's your passion. mas é a sua paixão. It's all about passion. É tudo sobre paixão. And you have to remember that everything that you do now will stay for you forever. Você tem que lembrar que tudo que você fizer agora vai ficar para você para sempre. All the little efforts that you do now, all the discipline that you have now, will stay with you. Todos esses pequenos esforços que você fizer, toda essa disciplina que você All tiver, the sacrifices. vai ficar para você para sempre. All the sacrifices, they will make you a better, stronger person. Vão fazer de você uma pessoa mais forte e melhor. Now you can be
two type of person. You can be the person who finds solution, or you can be the person who finds little excuses. Which one do you have to be? Você pode ser dois tipos de pessoa. Pessoa que procura solução, acha solução, ou a pessoa que procura desculpas. Aí você pode escolher qual tipo de pessoa que você quer ser. I know what person I want to be. And I am ready to die to be successful. Ask yourself, are you ready to, I'm not saying die because we do stupid things, but die in a metaphoric way. Die for your Passion. extra things, Exactly. your life. Exactly. Yes. Então, é o que ele falou, né? Eu tô pronto para morrer para ser, para ter sucesso. Não no sentido de fazer besteiras, né? No sentido de abdicar realmente de coisas e ter uma dedicação, né? I have not seen my son for more than 2 months. Eu não vejo meu filho há mais de 2 meses. 2 meses, meu filho. 2 anos. 2 anos. It's my decision. É a decisão minha. This for me is dying. Isso para mim é morrer. But I have a dream. And I want to achieve that. Mas So, eu tenho um sonho, eu quero atingir esse sonho. it's not my son's dream. It's my dream. Não é o sonho do meu filho, é o meu sonho. I'm a bad father. Eu sou um pai ruim. I know. But I'm going to do everything that I can to be a successful trainer. Mas eu You vou have to fazer do the same tudo thing. que eu puder fazer para ser um treinador de sucesso. E você tem que fazer isso. Você tem que pensar sobre isso. Sometimes you have to be a bad person. Not bad because you're mean to others, but because the decisions you take, maybe you don't like, it's not good for other people. Às vezes você tem que ser uma pessoa que para os outros vai ser ruim. Não ruim de fazer mal para os outros, mas no sentido de que as suas decisões vão fazer com que as pessoas não te vejam tão bem. I have my new wife. I tell my wife, this is my job. You want to be with me? Then you have to come with me. If you want to stay home and do your job, not with me. So she with me. I'm a bad person for this. I'm thinking about myself. But it's my dream, it's my life. Either you play with my life, with me, or you're against me. Por exemplo, eu tenho minha esposa nova. Eu falei para ela, se você quer estar comigo, você vai ter que viajar comigo. Se você quiser ficar na tua casa fazendo o seu trabalho, comigo não vai dar certo. Então eu estou sendo até de uma certa forma egoísta, eu estou pensando em mim. Mas é o meu sonho. E se ela quiser ficar comigo, ela vai ter que viver esse sonho junto comigo. And if you allow me, realmente eu vi isso. É impressionante ela acompanhando ele nas viagens, nos cursos. Ela faz as coisas dela, mas ela está vivendo a vida para ele. É impressionante. E assim, além de tudo isso, além disso, ela é muito feliz o tempo todo, faz piada o tempo todo, brinca o tempo todo. Ou seja, acredito, I believe she accepted to be in this place But with it's you. my condition. Yes. It's mi vida, mi sueño. I was a professional bodybuilder. I tried everything. I had the best coaches in the world. Milo Sarchev, Chad Nichols, Chris Aceto. I worked with the best, paid a lot of money. My physical genetics did not allow me to be successful because my structure, I had too many weak points. The structure was not good. I failed as a professional athlete. I don't want to fail as a coach. Now you are athletes and you still have the chance to be successful, but it only depends on you, on your decision, from when you wake up in the morning to when you go to sleep at night. It's your decision. Eu fui um atleta de fisiculturismo, inclusive da categoria que vocês querem, categoria pesada. Né? Então, eu treinei, eu tive os melhores treinadores. Eu fiz de tudo. Então, gastei muito dinheiro, inclusive. O que aconteceu? Minha estrutura não era a melhor, então eu tinha muitos pontos fracos. Eu não consegui ser um atleta nessa categoria de elite. Eu não tive sucesso nisso. Então, agora, para mim, eu quero muito ter sucesso como treinador, por causa disso. E vocês, diferentemente de mim, vocês ainda têm a chance. Vocês ainda têm essa mágica nas mãos, essa possibilidade de terem esse sucesso. Porque vocês ainda têm esses anos pela frente. Então, o que eu preciso que vocês pensem é que vocês acordem todo dia e até me usem como exemplo. Pensem no quanto eu batalhei e não consegui. Vocês agora têm a chance.
you can make history in Brazil. Vocês podem fazer história no Brasil. Eduardo made the first part of the history. O Eduardo fez a primeira parte. And Brazil is known now, especially because of his Olympia placing. What you decide to do? Agora o Brasil é conhecido, principalmente pelo que o Eduardo fez, por causa da colocação dele no Olímpia. E agora, o que vocês estão decididos a fazer? Perguntas? Em relação à dieta, eu sinto que o meu corpo trabalha melhor, eu consigo ficar mais cheio, mais denso, com baixo carbo. Quando eu estou com a ingestão muito alta nas refeições, eu vou muito no banheiro e sinto que não é 100% absorvido, né? Igual a batata doce, eu como igual 400, 450 gramas, mas eu sinto que ela estufa muito, né? E faz com que eu vá no banheiro em toda a refeição. Toda a refeição eu estou indo no banheiro. E sinto que isso não absorve, né, o que tem que absorver e me deixa um pouco flat. Igual você vê nas fotos que eu te mandei, um dia estava cheio, no outro já estava mais flat. No dia que eu estava cheio, eu comi menos batata, mais arroz, né? Aí no outro dia que eu já comi mais batata, eu fui mais ao banheiro e esvaziou um pouco. We can change that, no problem. I just need to know. This is absolutely no problem. In your blood, you have glucose. Now, if it comes from sweet potato, if it comes from oatmeal, if it comes from rice, brown rice, banana, the only difference is absorption time. But it's glucose, so we can change that, no problem. But what he needs to understand, in his age, with his muscle maturity, off-season is much more difficult than pre-contest. Então, Rafael, ele falou assim, ó, não tem problema nenhum de mudar o carboidrato, porque seja lá qual for a fonte de carboidrato que a gente for usar, batata, aveia, arroz integral, o que vai acontecer é que a gente vai colocar glicose no sangue. A única diferença vai ser o tempo de digestão e que essa glicose vai chegar na corrente sanguínea. Só isso, então isso não é um problema. Agora, o que você precisa entender, que ele quer que você entenda, é que no teu caso agora, você vai achar isso engraçado. O off-season é muito mais difícil. O teu off vai ser mais difícil. Eu imagino devido ao tipo de ideia que ele tem de preparação. Né? I know that he is going to get better. Eu sei que você vai melhorar. When we start reducing calories. Quando nós reduzimos. O Júlio pode até dar mais detalhes sobre isso, porque ele me acompanhou há 3 anos e, tipo assim, a gente sempre via que meu físico evoluía no pré-contest. Tanto eu quanto ele, eu fico muito melhor quando eu tô para competir, até mesmo o peso sobe mais fácil do que durante o off-season. Eu respondo melhor. This happens with almost all young athletes who have this type of muscle mass so fast. Então, isso acontece com praticamente todos os atletas que são mais jovens, que têm essa quantidade de massa muscular que vocês têm. This happens every time. But there are 2 reasons. Tem 2 razões. There is a metabolic reason, A razão metabólica, insulin sensitivity reason, a razão da sensibilidade à insulina and a mental reason. e a razão mental. Because as the show gets closer, when you start to diet in your head, you switch. Então, quando se aproxima do show, e aí a sua cabeça muda. What you have to understand is that this click has to be done much earlier. Esse clique tem que ser feito muito antes. And the more shows you're going to do, the earlier this click is going to happen. E quanto mais shows vocês forem, mais competições vocês forem, mais antecipadamente esse clique vai acontecer. Because you will realize that what you do off-season is going to determine how good you can work pre-contest. Que ele falou que o que vocês vão fazer no off-season é o que vai determinar o pré-contest de vocês, a qualidade do pré-contest de vocês. That's what now, for me, more than his body weight, his condition is important. Então, para ele agora, mais do que seu peso corporal, o mais importante é o seu condicionamento. Because the leaner he is, then the more carbs and the more calories we can have pre-contest, where he starts to do this switch, and
the easier the prep is going to be. If now he gets fat off season, with his metabolic rate now, with this age, everybody says I'm young, I burn more. Believe me, it's not true. This muscle is young. The food absorption from the muscle is not as efficient as it will be in 3, 4, 5 years from now. So I want him to be lean, but have as many calories as possible. So the diet, you will see, is going to be very easy. Então, ele falou assim que ele quer que você fique magro, né, no sentido de seco, mantendo o condicionamento, mas ofertando mais comida para você. Então ele precisa que você coma mais nesse momento mesmo. Ele já sabe que quando ele cortar seu carboidrato você vai ficar com condicionamento bom. Só que o que ele vai precisar fazer? Ele precisa ofertar essa caloria para você hoje e que você não fique muito off, né? Que você não fique muito fora, ganhe muita gordura. É isso que é a preocupação dele hoje. Então ele quer te deixar cheio, mas condicionado nesse período de off, né? E que isso lá na frente vai determinar. E aí, assim, muitos atletas jovens pensam, eu posso ficar tranquilo porque eu sou mais novo, eu queimo mais gordura. Ele falou, acredite, não é assim. Na verdade, daqui 3 ou 4 anos, o seu músculo provavelmente vai ser muito mais eficiente do que ele é agora, né? Questão de maturidade muscular e adaptações ao longo do tempo, né? I work with athletes for 4 or 5 years, young athletes. And the first show we do, we have maybe an average of maybe 1,800 calories. Now we do the same show, we have an average probably 3,500 calories. Ele falou que ele já teve atleta jovem que começou com uma média lá de 1.200 calorias e daí agora nas outras competições a média está de 3.000. Então o que eu acho que ele está querendo dizer, Rafael, é que você vai ganhar peso de qualidade a ponto de poder comer mais e ficar mais cheio. Que esse vai ser o seu segredo, porque o resto você já fazia. Cortar o carbo para você ficar seco, para subir você já faz. And he will never be the biggest guy on stage. E você nunca vai ser o maior cara no palco. And if he wants to be the biggest guy on stage, he will kill his body. Se você quisesse ser o cara maior no palco, você vai ter que destruir o teu corpo. He will be the most beautiful and the most conditioned guy on stage. Você vai ser o cara mais chamativo e mais condicionado. That's your game plan. Small waist, full round muscle, but not play the big game. Don't play size game. Cintura fina, músculos travados, bem aparentes. Detalhe. Esse é o seu jogo. O seu jogo não é o jogo do grandão. Você não pode querer jogar esse jogo. Esse é o jogo que a gente sempre vem jogando, né, Júlio? Eu nunca fui o maior em cima do palco, mas sempre fui o mais condicionado e com mais detalhes. Eu acho que isso que... That's his genetic code. We don't need to change that. Esse é o seu código genético, a gente não precisa mudar isso. Structure, symmetry, condition. Estrutura, simetria e condição. For you, the same thing. Para você é a mesma coisa. Because you're tall, but you have small waist, wide shoulder. Porque você é alto, mas você tem a cintura fina e ombro largo. For example, Nicolas is not the same thing. Por exemplo, o Nicolas não é a mesma coisa. Necessita mais densidade, volume. Precisa de mais Porque densidade. se if he is just a little flat or too much condition, he disappears. E a gente olhando ele pelas fotos causa exatamente a impressão contrária. Você acha que o cara tá um Mr. Olímpia já, né? E ele falou, se ele fica um pouco flat ou perde condicionamento, ele Too much condition. muito condicionamento. Too much. Because you always can be too much condition. There is a line between perfect condition and too much condition. More condition than what your body is perfect. O Mas cara vai duro subir não é muito meio. travado, mas vai ficar pequeno. Essa é uma balança. Um equilíbrio, uma balança. O condicionamento maximal com um volume maximal. Se o condicionamento é melhor, perde o volume. E trovar esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. If you look, Dexter Jackson, Sean Roden, they are not the most conditioned. Se você olhar o Show Roden, o Dexter Jackson, eles não são mais condicionados. They look conditioned. Eles parecem condicionados. But when you go like this, Mas quando você chega ali, Não. ó, pertinho, no fibra, no... não tá tão fibrado. o
o equilíbrio com volume e condição é perfeito. Equilíbrio, né, entre volume e condição. E the impression that you have is that they are extremely hard. A impressão que você tem é que eles são, Extremamente seco, mas não extremamente seco. mas não são. Eu já percebi isso, que eu vi alguns atletas que eles, aparentemente parados, eles não tem nenhum corte, uma separação profunda. Mas na hora que o cara trava, você fala, nossa, separou tudo, tá tudo profundo. It's bodybuilding, it's create illusion. And do you think, due to their experience in posing, they improve more and more that? Oh yeah, yeah. Absolutely. All those athletes have one part of the body who is extremely conditioned. And the judges see that. But the rest of the body is just average condition. Because if they try to be more, then they lose their typicity. Ele falou que, né, eu tinha perguntado se ele acha que a pose também, para o cara ser muito experiente, né, faria bastante diferença. Ele falou, com certeza, porque também esses caras, eles têm uma região muscular muito foda, muito condicionada, que é o diferencial. E o resto é mediano, entendeu? Se ele tenta condicionar demais, ele perde essa parte top, né? E quando ele posa, quando ele mostra para os árbitros, aquela parte que é o destaque, coloca ele lá em cima. Por exemplo, Sean Roden, o quadríceps, extremamente condicionado, profundo. O glúteo, condicionado. Aqui o peito, ombros, braços. Não é bom. Nada, é liso. Nada. Por quê? Porque se if he would try to get more condition here, Dexter Jackson, a mesma, é o glúteo. The blade. O double biceps back, detalhe, extremamente detalhado. O peito, o braço, é bueno, muito condicionado, mas não é incrível. Isso é a diferença, o equilíbrio. You have to always look at where you are the best, not try to be something extreme. Because if you try to go extreme, para aquilo que você é, naquilo que você é melhor. Não, sempre tentar olhar nesse teu extremo, né? Não tentar ser o melhor em tudo. Bom, pessoal, isso daí foi um grande bate-papo com o incrível Patrick aqui. Agora eu tô bem ansioso. Vamos agora partir para finalmente o treino e depois, posteriormente, a avaliação. Vamos lá?